Aparentemente a Mercedes se encontrou aí na corrida de ontem, no GP de Barcelona, mas o que pouquíssimas pessoas sabem e perceberam naquele GP é que ela na verdade tem os problemas exatamente iguais ao da equipe Red Bull e Ferrari, o que pode acabar dando um banho de água fria em quem realmente torce para George Russell e Lewis Hamilton. Quer entender tudo sobre isso? Entender o que tem acontecido na equipe Mercedes? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e esse GP de Barcelona foi sim uma mudança ali de ares na Fórmula 1. A gente percebeu uma Ferrari bem mais forte nesse GP, conseguindo inclusive um ritmo de qualificação melhor do que da Red Bull e um ritmo de corrida também melhor do que a equipe austríaca. Provavelmente Charles Leclerc conseguiria vencer aquele GP com louvor, se não fossem os problemas de confiabilidade. Problemas esses que fizeram com que o piloto monegasco tivesse que abandonar a corrida do meio para o final e assim entregando a vitória praticamente de mãos beijadas para Max Verstappen, que também teve problemas de confiabilidade ligados ao DRS. Provavelmente estavam ali também conectados a questões hidráulicas do carro. E com isso parecia que a única equipe que não teria problemas com isso tudo era a Mercedes, que na verdade se apresentou com um W13 reformulado e que apesar de utilizar o novo conceito de Zero Side Pods, aparentemente conseguiu contornar o problema de porpoising com muito louvor e, consequentemente, acabou fazendo com que George Russell e Lewis Hamilton tivessem um ritmo de corrida interessante e, inclusive, a possibilidade de colocar Russell em um lugar ali do pódio, na terceira colocação. E, em alguns momentos, inclusive, pôde disputar com as Red Bulls. Já Lewis Hamilton teve um ritmo de corrida espetacular e, segundo muitos, inclusive, segundo o próprio Toto Wolff, ele poderia ter disputado pela vitória. É claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo e explicar o porquê depois disso tudo a Mercedes teve problemas de confiabilidade e que estão preocupando os dirigentes da equipe alemã. É claro que as fontes estão todas aqui embaixo na descrição para quem estiver duvidando, mas antes de falar mais sobre isso, trazer as fontes, eu queria te lembrar de deixar o seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito esse canal a crescer cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Além disso, se você ainda não for um inscrito desse canal, também se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. Mas vamos parar de enrolação e falar mais sobre essa questão da Mercedes especificamente. Eu fiz um vídeo falando sobre essa situação antes mesmo dessas entrevistas saírem, então eu já havia percebido isso, mas o Wolff falou sim que o carro da Mercedes está diferenciado. Então, para quem tem essa esperança na equipe alemã, pode se manter esperançoso. Parece que ela deve conseguir aí recuperar pelo menos parte do ritmo que ela perdeu com relação aos campeonatos passados da Fórmula 1. Nesse GP da Espanha foi basicamente o vai ou racha. Ela conseguiu demonstrar que deve ter a capacidade de manter esse W13 funcionando da forma adequada no restante desse ano. E Lewis Hamilton, inclusive, segundo Toto Wolff, foi o piloto com melhor ritmo de corrida desse final de semana. E se não tivesse acontecido aquela fatalidade entre ele e Kevin Magnussen, provavelmente Hamilton poderia disputar pela vitória nesse fim de semana. Como eu falei mesmo em outro vídeo, mas Toto Wolff acabou reforçando esse meu argumento. Vimos Lewis se recuperar e chegar ao topo com os mesmos pneus e percebemos que há algo a aprender. Desbloqueamos o potencial ajustando algumas pequenas coisas no pit stop. Precisávamos de uma corrida sólida e com Lewis nós provavelmente tínhamos o carro mais rápido hoje. Hoje foi um carro campeão. E Toto Wolff acabou falando uma coisa interessante nessa entrevista. Ele disse que ele não sabia se o motor de Lewis Hamilton estava ou não danificado após o acidente entre ele e Magnussen. E isso acabou tendo que ser descobrido no decorrer do GP. É óbvio que nós sabemos que não estava danificado. Aparentemente, os problemas que aconteceram de confiabilidade apenas foram mostrados ao final do GP de Barcelona de Fórmula 1, que acabou tirando a quarta colocação de Hamilton, que acabou perdendo a posição para Carlos Sainz, faltando pouquíssimo aí para o final da corrida. E é claro que Toto Wolff também acabou elogiando ali
George Russell por ter conseguido segurar Verstappen e Pérez por tanto tempo dentro da pista, mesmo com alguns problemas de gerenciamento de pneus e tudo mais. Enfim, Russell também foi muito elogiado. Mas aparentemente o foco mesmo da Mercedes estava em Lewis Hamilton. Ele desbloqueou melhor o potencial do carro do que o Russell por conta dos seus testes dentro da pista. Hamilton já havia dito que testaria mais o W13 do que George Russell nesse fim de semana, pelo menos segundo alguns rumores aí do paddock da Fórmula 1. E aparentemente foi exatamente isso que ocorreu. Hamilton testou mais e por isso conseguiu desbloquear melhor o potencial do carro da Mercedes. Mas o grande problema mesmo foi que tanto o Russell quanto o Lewis Hamilton tiveram problemas de confiabilidade durante esse GP, bem parecidos inclusive com o que aconteceu com a Ferrari e com a Red Bull ali nos primeiros GPs. Problemas esses que fizeram com que Russell e Hamilton perdessem muito em rendimento no final da corrida. O grande problema é que os dois pilotos da Mercedes tiveram exatamente o mesmo dano ali nos seus carros. Lewis Hamilton acabou tendo um vazamento de água, muito provavelmente ligado a questões no radiador do seu carro. Isso não é normal. Pode ter sido ocasionado por conta do acidente com Kevin Magnussen? Talvez sim, mas é muito improvável que tenha acontecido isso por conta do acidente. Me parece ali nas filmagens que, na verdade, o pneu dianteiro esquerdo de Hamilton tocou no carro de Magnussen. E acabou que esse carro não tocou na parte ligada ao motor, aos sidepods ou ao radiador. E outra, a gente sabe que os radiadores ficam logo atrás ali dos sidepods. Os sidepods servem justamente para entrar esse ar da frente ali do carro nos radiadores, mas estão muito distantes com qualquer outro contato com os carros, já que o assoalho é muito longo. Ou seja, para que um carro danifique o radiador da Mercedes, ele teria que passar por todo o assoalho, toda a extensão, para depois chegar nessa parte do carro. Então é bem provável que aquele acidente com Magnussen tenha gerado esse problema de vazamento no carro de Hamilton. É provável que seja sim um problema de confiabilidade no W13 da Mercedes. E Toto Wolff, inclusive, admitiu exatamente isso. Mas para George Russell, por que é exatamente o mesmo problema? Na verdade, no início da corrida, para quem estava assistindo ali a corrida toda, percebendo o que estava acontecendo, os rádios ali das equipes e tudo mais, a gente deve se lembrar de Russell reclamando de alarmes ali no seu volante, dizendo que havia um superaquecimento dos sistemas do seu carro. Esse superaquecimento, com certeza, estava falando referente ali, trazendo como referência a essas questões aí ligadas à refrigeração do carro, que o radiador está realmente 100% ali ligado a essas questões também. Na verdade, o sistema de refrigeração em si tem tudo a ver com essa parte ali do radiador, né? Ele pega ali o ar, refrigera a água, que depois retorna ao motor e acaba gerando esse ciclo, né, entre o motor e o refrigerador e não permite que a unidade de potência se superaqueça. Aparentemente, o Russell também veio reclamando de superaquecimento desde o início da corrida, inclusive alarmes no seu volante. Ao final do GP, tanto Hamilton quanto George acabaram tendo que tirar o pé para não permitir que o motor quebrasse. Acaba que Toto Wolff diz que vai precisar analisar o hardware, né, essa parte física do motor, para entender o que está acontecendo no carro da Mercedes. Mas esse com certeza é um grande problema de confiabilidade e que pode estar relacionado ao conceito Zero Side Pods. Para quem não sabe exatamente, os side pods são justamente essa parte que capta o ar limpo ali que vem da frente do carro. Mas pensando por outro lado, um side pod um pouco mais minimizado, um pouco menor, pode acabar gerando um certo prejuízo em questão de refrigeração nos carros da Fórmula 1. É claro que existem mecanismos de fluxo aerodinâmico que permitem com que a asa dianteira, por exemplo, lance essa parte ali de fluxo de ar para esses side pods e aumente a eficiência desses componentes e, consequentemente, a refrigeração dos carros. Mas ainda assim, nós sabemos que talvez isso não seja suficiente para refrigerar os motores da Mercedes. Claro, não existe nenhum tipo de entrevista ou nenhum engenheiro da Mercedes que veio a falar que isso é gerado pelo conceito Zero Side Pods, mas com toda certeza é uma possibilidade. É claro que um carro que tem um side pod mais largo acaba conseguindo captar melhor o ar do que um side pod tão minimalista, tão minimizado
como é no carro da Mercedes. Então pode sim haver algum tipo de relação entre isso e o carro de George Russell. A gente sabe que existem aí uma situação onde eles conseguiram uma tecnologia ali de caças, de jatos e tudo mais. Mas existe uma grande diferença. A Fórmula 1 anda aproximadamente ali 300, 350 km por hora, enquanto jatos militares chegam a andar ali a mais de 800, 900 km por hora. São velocidades completamente diferentes e nós sabemos que é claro que a temperatura também é diferente. Mas ainda assim, talvez exista sim algum tipo de gargalo nessa questão de eficiência de refrigeração no W13 da Mercedes. E aí talvez você se pergunte, mas por que esse problema nunca foi visto em outros GPs no decorrer desse ano? Você está falando bobagem. Se a Mercedes tivesse esse problema de refrigeração, ela teria percebido ele em outros GPs no decorrer do ano. Mas faz sentido você falar isso. Entretanto, é importante nós nos lembrarmos que o primeiro GP que nós tivemos essa temperatura tão alta foi justamente no GP da Espanha de Fórmula 1. E George Russell começou a reclamar um pouco mais quando ele estava pegando tráfego à sua frente, ou seja, ar rarefeito. Nesse caso, a tendência é que esse conceito acabe perdendo ainda mais em questão de temperatura do motor. Ou seja, é mais um problema que a Mercedes pode acabar tendo que analisar e analisar principalmente aí essa questão de eficiência do fluxo aerodinâmico e eficiência de refrigeração em seus carros. Mas não é certo que isso está ligado ao conceito Zero Side Pod. Isso tudo é uma análise que eu venho fazendo, que eu fiz realmente do carro atual da Mercedes. Mas enfim, o que você acha disso tudo? Você acha mesmo que o conceito de Zero Side Pods pode estar ligado a essa questão de superaquecimento do carro de George Russell? E talvez também pode acabar ter gerado esse vazamento ali no carro de Lewis Hamilton? É claro que talvez o vazamento em si não tenha tanta relação com esse conceito aí da Mercedes, mas nunca se sabe. Qual que é a sua opinião? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Sinceramente, eu acho que pode ter alguma coisa a ver sim. A gente vai precisar ver aí no decorrer dos próximos GPs o que vai acontecer. Nós sabemos que os engenheiros ali da Fórmula 1, não apenas da Mercedes, mas da Fórmula 1 de uma forma geral, são muito capacitados, já sabem como lidar com essas questões, mas a gente sabe que existe sim a possibilidade deles não terem calculado aí esse tipo de problema para uma condição específica de pista e de temperatura. É provável que em pistas com ar mais rarefeito, como é o caso ali do México, do Brasil também, a Mercedes venha a ter um pouco mais de problemas com essa situação dos Zero Side Pods, se for exatamente isso o que tem gerado esses problemas de superaquecimento na unidade de potência. Mas para isso a gente vai ter que esperar, ver realmente o que vai acontecer. E enquanto isso, você continua assistindo os vídeos do Hora do Piloto, que eu sei que você curte, você gosta, são vídeos analíticos que trazem informações relevantes sobre a maior categoria do automobilismo mundial. Então, para isso, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para todas as notificações, porque desse jeito o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar vídeos aqui na plataforma. E além disso, não esquece, deixa o seu like, o seu joinha faz toda a diferença para esse canal continuar crescendo. E fica ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!